No início foi mesmo a necessidade, né? Eu conversava com os Kaiowá sobre determinados assuntos, eu entendia as palavras, mas não entendia a profundidade do conceito, né, das histórias. Então, para isso, eu precisava fazer anotações, sempre glossário, glossário, glossário. E desses glossários foi se formando um acervo, né, de palavras muito densas, muito importantes, né, para compreender a mentalidade, o pensamento, o imaginário Kaiowá. Jacairaguaçu, Orrejaracaê, Mandió, Jaruti, Raehemi Bogodicurete, Jaruti, Mandió Missorina, Raorrejawa Japão, Raorrejawa Mandió Monotim, Mandió Monotim, Mandió Juiz. Rapemba, eu ia dizer, pô, vai ser o Uira Arasa. Bako Uiragua. Vai ser rapé português. Uiragua. Se me cuenta se busca ahí mujer, pero orero mujer Uiragua. Pero de Guacaré em Bairro, Nyande piaku pro Jucaré bup. Jojuca pero de Guacaré pico isso de Guacá, ona haneri. Jeguacareico coxa, Jeguacareico, o Jirocuraca, Apuraca, Jirocuraca. Eu Jojucapa, o Paracá, Embouguçu. No início eu pensei que seria um dicionário mais etnológico, né? Mas depois, na carência de um dicionário comum, então a gente partiu para esse dicionário comum, incluindo essas palavras, conceitos que eu tinha trabalhado antes, né? Depois foi perceber a necessidade dos indígenas, né? Já de uma outra geração, de ter a sua língua escrita e de ter esse acervo imenso de palavras também organizados, né? De uma maneira, na maneira de um dicionário, né? E isso eu não achei que eu iria fazer, mas meus colegas foram me convencendo de que eu deveria coordenar esse processo e com a ajuda então de especialistas, né, linguistas e também de indígenas, especialistas na sua língua, né? A gente então foi construindo isso aí. A origem do fogo é também a origem da roça. Era uma vez Paitambiju que se casou com com a filha de nosso pai. E ele decidiu fazer a roça. E a roça estava situada no Araque, que é ao lado, perto do leste. Você o peixe rei,
Ha oi como petenta ura pechaite ta ura macha. Pe apai também dura. Então se o hasata ma roja pe o kokwepe jave. Oi puhu o akarangue o lobra pe itaitare hore para han. Handore para sei pe cunhar porque então é terei. Roja ma kokwepe ja. A gente começou com os glossários em 83, né? Então, a coleta se estica até lá, né? São 41 anos, vamos dizer, mas a percepção de que aquele acervo estava bom e que não poderia ficar só comigo, né? Como um fundo da minha pesquisa, né? Então, isso acho que começa lá uns 20 anos atrás. Eu não imaginava que o livro ganharia esse corpo, essa beleza, né? E ao mesmo tempo essa estrutura, né? Que ela traz, né? Eu não imaginava, né? Eu imaginava algo muito mais simples, né? Porque eu também não compreendia muito bem o que é a lexicografia. Eu não estudei linguística, eu estudei já no fazer o dicionário com meu orientador de pós-doutorado, Andérvio Martins, né? É com ele que eu fui compreendendo em que consistia a estrutura de um dicionário, que tem uma estrutura, uma macroestrutura, tem uma microestrutura, e que essa microestrutura é profundamente linguística, né? Eu preciso compreender a palavra, definir a sua categoria e depois, então, entrar nas possibilidades de significados que essa palavra tinha, né? Definir se essa palavra tinha a mesma palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6 significados semelhantes e também tinha significados completamente diferentes. Então, eles tinham que entrar em entradas diferentes, são verbetes diferentes, né? Eu vou colocar o Itual de Kaiowá, Mato Grosso do Sul do Brasil. Eu seguindo meu pai, eu peguei a cultura do meu pai, do Diroçu, Guarru, Borarrei. E o Guarru, nós vamos no Guarruai. Nós vamos no Guarruai. Então, Quando canta o Guarruai? Guarruai canta só quando de manhã cedo. Que horas? De manhã cedo, 5 horas. 5 horas da manhã. Aí o Guarruai. E qualquer dia? Só na Diroçupucu. No Diroçupucu? No Diroçupucu. E também... depois no segundo dia? Não, primeiro dia de Diroçupucu e também, no Ipepuípe também, de manhã, 5 horas da manhã. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, até 8 horas da manhã, tudo Guarruai. Então agora Diroçu-Pará e Jacairá também, mesma coisa também. Quando chegar o final, é igual a Diroçu. Diroçu quando fala assim, quando chega de manhã, 4 horas de manhã, 5 horas da manhã, fala assim, ó. Com mi ma ore com mi ma Depois, quando o dicionário, então, quando o Assis Benevenuto me propôs, né, de, quem sabe, essa pesquisa, né, todo esse acervo que existia virar um livro, então eu comecei a me sentir motivada. A Javali é uma editora que publica essencialmente livros de teatro e de cinema. A ideia do dicionário é um projeto especial dentro da editora. Em 2017, eu conheci a Graciela, eu estava em Dourados, e ela me levou para as aldeias, a gente passeou, e então ela me contou que ela tinha esse projeto de anos, que era fazer um dicionário. E eu falei, olha, eu tenho uma editora, ela queria uma ideia de editora, alguma coisa, e eu achei esse projeto dela muito interessante. E
falei, eu vou te ajudar a publicar esse livro. A princípio nem era pela Javali. Então, com o passar dos anos, a gente foi trocando figurinhas e eu criei um projeto junto com ela para o Rumos do Itaú Cultural, que foi aprovado. Esse projeto foi em 2019, foi aprovado em 2020, logo quando chegou a pandemia. E a gente fez uma primeira versão digital desse dicionário, que ficou disponível no site da editora. Mas é um projeto que não tem fim, né? Então, a gente entendeu, com o pouco tempo que a gente tinha para fazer o dicionário digital, que ele merecia mais aprofundamentos. Foi chegando outros participantes de universidades, da linguística, enfim, de vários campos. A Graciela também, com esse primeiro dicionário digital, percebeu a importância, o impacto dele na comunidade kaiowá, nas pessoas com quem ela já trabalhava, e ela percebeu que tinha fôlego para aprofundar mais. A Graciela perguntando as palavras, né? Perguntando as palavras e colhendo palavras e telefonando para saber palavras, né? E essas palavras depois dão um sentido muito grande, né? Para o que a gente conhece dos kaiowá, né? A nossa origem, como é que os antepassados tenham deixado pra gente, que a gente tem que levar até o fim, né? Por causa que um dia que a gente cumprir esse papel, o nosso filho pode levar para frente, para poder continuar fazendo mais e mais o dicionário e os livros, né? Tanto Boerupi, a Universidade de Poruhanguá, porque a Uerupi está terema mitad querido do qual ma onde é. Então, eu pego o dicionário tesia a Chukawa, aí Ponata inteiro foi Poruhanguá. Umas palavras têm muito mais 2, 3 sentidos, mas são tudo diferente. Mesma palavra, mas com sentido diferente. E fez eu pensar muito na minha língua indígena, como eu sou falante, também de como esse livro foi criando um corpo. Eu escutava muitas vezes minha avó falar com Anganimongoita, né? E justo essa palavra a Graciela me mandou, eu nem pensava que eu já sabia, mas que ali quando ela me mandou, eu lembrei da minha avó. Eu estava muito ela falar, muitas vezes. Então, como kaiowá, assim, até para mim que eu sou falante, o dicionário fez eu lembrar muito, muito dos meus 2 avós, da minha avó materna e do meu avô paterno, que fez eu recordar várias palavras que eu próprio estava sendo esquecido, né? Eu queria, então, compartilhar aqui o verbete jetu asan i, que é a ipomea batatas, né? Ela é um tipo de batata doce que parece um pouco, parece amendoim, né? Quando você tira da terra, ela vem em ramo, assim, as raízes, né? Jetuaçaim, Ipiremonotim, Re'en, Opacema, Orrove. Esta batata doce tem a pele branca, é muito doce e está em risco de extinção. O Jecoacuva, Rouve, Jetuaçaim. A pessoa que está fazendo o resguardo se alimenta mais desta batata doce tipo amendoim. Até che aprende de ne pega algum leranche.
É verdade. Tem aquela planta de acaraçu-porra que eu plantei Isso, ali. exato. Esse é o nome da Para planta. tratar a infecção urinária. Isso, Então, a essa aí planta que- para a infecção Porque urinária. a de acaraçu-porra eu não sei em português, mas estou investigando, tô começando a A pesquisar. de porque... Acaraçu-Porra é assim, a gente vai saber traduzir e Em tem portu- sentido. A é. gente vai dizer remédio para Com a dor família no também sistema dessa- urinário. É. Né? Mas a planta, se você levar para a professora Zefa, ela vai dizer qual é a planta. Então esse desenho, a história do desenho, através do desenho, para quem vai ver o dicionário, né, vai conhecer a nossa história do Kaiowá. Né? Ter uma edição com a qualidade com que foi feita pela editora Javali, com todo o cuidado editorial, a impressão, desde a impressão, a escolha das fontes, das cores. Então, a entrega que se faz hoje desse material para o público, de fato, é um marco dentro da história da lexicografia brasileira indígena. Então, o Kaiowá hoje é uma língua que a gente já não pode mais dizer que é uma língua subdocumentada, pouco conhecida. Já temos muitos trabalhos, inclusive de indígenas, não é? E de não indígenas, e esse dicionário, esse léxico, não é? Que é fundamental, não é? O léxico de uma língua, com mais de 6.300 entradas, com muita informação cultural. Então a gente fez um projeto para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que foi aprovado, a gente conseguiu captar esse recurso. Publicamos em 2023 a primeira versão impressa, que já seria a segunda edição do dicionário, já com correções, ampliando, né? Era uma versão impressa, então a gente foi a Dourados, lançou esse livro lá, foi super bonito. E percebendo ainda que precisaria de mais fôlego para aumentar. Por isso que eu estou falando, é um trabalho que não tem fim, porque a língua é muito vasta, né? Uma das novidades maiores é um vocabulário que foi construído pelo colega Jorge Domingues. Então, esse vocabulário português Kaiowá, de modo que o dicionário vai ser muito bem utilizado por quem não fala a língua Kaiowá, né? Que vai pegar a língua, o português, por exemplo. Eu quero saber como se diz casa em Kaiowá, eu não sei, eu vou procurar casa no vocabulário e eu vou descobrir que é oga. E daí com isso eu vou para o dicionário e vou encontrar todas as explicações sobre a palavra oga. Né? Entonces, pe ipona hina mitama sukweri pe jovi kweri pe hakwe pe ipona hina pono opa hina ni guarani econômica mi takunya ngwe ni bokotura mo pono hecha hina chupe hina matino pero eu pe Eu estou muito feliz, né, no dia de hoje por estar recebendo de presente o dicionário em Kaiowá da professora Graciela Chamorro, né, porque é um motivo de muita alegria que traz uma autonomia, né, para nós indígenas Kaiowá, Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul. É uma conquista, uma vitória para nós, né, significa muito para mim enquanto estudante indígena também, porque vai me auxiliar muito, né, no curso de Direito, porque nós, né, costumamos pensar em Kaiowá e para poder falar em português aquilo que está, né, na nossa cabeça, aquilo que queremos transmitir. E esse dicionário vai nos auxiliar muito, né, nessa questão. E por isso eu agradeço muito, né, assim também, enquanto estudante indígena, por essa preocupação, né, de estar fazendo esse dicionário em Kaiowá. Agudjewete, que significa gratidão, né, para nós indígenas.
mas agudjewete ainda é muito mais que um obrigado para nós, né? Então eu achei essa palavra aqui e é uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia quando a gente realmente sente muita gratidão por aquela pessoa, por aquele ato. Né? Para nós, Kaiowá, é muito importante ter um significativo também, porque hoje as crianças ainda têm dificuldade de falar por conta que seus pais, alguns já não falam mais. Então o livro, o dicionário, né, veio de acordo para poder fortalecer a etnia Kaiowá, conhecer a escrita, ao modo de falar, e isso é muito importante para nós, Kaiowá. Já está dando um bom resultado, né, assim, esse dicionário, né, porque o pessoal tem procurado muito, tem usado bastante, tem consultado muito, né, no que eu já tenho visto, né, o pessoal está valorizando muito. Então, Borarhu, bo, fazer, arhu, amor, amor, bondade. Por arrumante nhanemombarete. Só o amor nos fortalece. A outra novidade é com relação aos seres vivos, né, que a gente também conseguiu acrescentar com o apoio de vários biólogos e estudiosos das ciências da natureza, né, os nomes científicos, né, que colocam então de uma maneira mais próxima, né, mais fidedigna, né, as correspondências entre as plantas e os animais, né, na língua Kaiowá e na língua portuguesa, né. Nós temos também mais de 50 grafismos novos, né, que foram pesquisados pela Rosandra Cabreira e que a gente então transcreveu, né, colocou aqui no dicionário esses grafismos, né, com os desenhos também, né. É uma sensação de realização de um anseio, né? Um anseio de um povo que queria ver, que quer ver a sua língua valorizada. Né? Um dicionário nos dá um sinal como povo indígena para nós que a língua ela tem um poder, né, muito grande. Manusear um dicionário, né, escrita na nossa língua nos dá a sensação de que a nossa língua ela é muito valorizada. Então pegar um material como esse aqui, para mim assim, como professora, como alguém que mora junto aos Guaranis Kaiowás, isso traz para mim assim algo como que eu vou entender mais, compreender mais. Jaçu reduti, ronsan. A lua tem uma luz tênue e branca, fria. Jaçu imeguaramo haeojeo. Quando há eclipse de lua, a lua some. 2. Mês. Cada jaçu tinha antigamente 28 dias. No presente, tem 30 dias. Moko jaçurire ou jehu shepohu shirau. Depois de 2 meses, 60 dias, meu filho veio me visitar novamente. Fala o pai. Graciela, ela abraçou essa causa. Então, um dicionário com essa magnitude de língua indígena brasileira, não temos no Brasil algo semelhante. Eu olho, eu fico admirado com o trabalho, né? E com a colaboração de indígenas de várias gerações. A gente tem jovens e velhos que depositaram o seu conhecimento aqui dentro. Dicionário, essa ideia de dicionário,
tem a história. Falando a história, esse daí vai deixar coerência, esse dicionário importante. Porã, né, é uma palavra bonita, é uma palavra linda. Então o Guarani, o tempo inteiro, todas as palavras elas são poesias. Mas também, para além de poesias, ela também é uma resistência, né? E a sua convivência com o território, que é principalmente o saber ancestral dos povos indígenas, que é o povo Guarani Kaiowá, que é o meu povo, né? Que mantém vivo até hoje ainda, né? Ou luta para poder manter a cultura, né? A pintura do grafismo, a língua materna, né? As palavras de frutas, pássaros, né? Do rio, do vento, né? Que tudo existe uma palavra e um significado para cada uma delas, né? Então o dicionário ele é praticamente isso, né? Ele é um registro de uma memória que futuramente pode não existir mais, mas também pode existir a partir do que está sendo estudado, pesquisado agora. Tendo esse livro hoje, assim, é muito bonito, né, Javali, ver esse projeto especial, né, como é que ele se desdobra, porque ao longo desses anos a gente também conseguiu criar amizades com muitas pessoas de Dourados, ver esse livro sendo usado na universidade, ver projetos sendo desdobrados a partir do dicionário, que é o dicionário escolar, ou seja, uma versão mais direcionada para crianças, alfabetização, né? Então é um projeto que a gente tem muito orgulho de fazer parte. E daí nós temos os indígenas que estão estudando, né? Que eles vão se apropriar disso. Os que já trabalharam agora nesse processo e os que estão estudando, que vão se tornar linguistas e que vão aproveitar esse dicionário como um primeiro passo, né? E vão fazer que... Né? Uma coisa muito importante que faz parte do estudo da língua é a literatura, né? Então nós temos muita literatura oral entre os Kaiowá, ainda muita, porque ainda temos pessoas vivas que conhecem. Então, você tem aqui, vamos supor, a palavra Jaçu, né? A palavra Jaçu, que é lua, né? Então, essa palavra, ela tem uma mitologia, ela tem histórias, ela tem as suas andanças, né? E você, então, vai trabalhar isso. O dicionário é entrada, é porta de entrada para os assuntos, né? E daí para frente, então, são pesquisas complementares que vão ir dando vida para a palavra em outras dimensões, né? Adeoa satai chuven,